Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração, Deus abençoe tua vida, esse dia, esse momento que você está vivendo, e hoje, muito especialmente, celebramos Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja, né? É a memória de Santo Atanásio. É emblemático esse ano, essa celebração é muito especial, porque tendo ele nascido em 295, e se dedicado na juventude aos estudos, à vida teológica, né, ao pensamento da igreja, em 325, como diácono, ele participou do Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia tão importante que a igreja toda, durante este ano, está celebrando 1.700 anos desse concílio, porque verdades fundamentais sobre a identidade de Jesus Cristo e, consequentemente, da Igreja, foram definidos nesse concílio. E ali estava Atanásio, que depois se tornou, depois de ter uma vida muito dedicada, né, à Igreja, tendo vivido momentos difíceis como cristão, ainda sob a perseguição, especialmente a perseguição de Diocleciano, que foi o último período, os últimos 10 anos, da perseguição aos cristãos, de 303 a 313, Atanásio tornou-se bispo. Também ele tornou-se bispo, né, substituindo o bispo Alexandre. Então, é bispo, é doutor da igreja, né, e um grandíssimo santo. Toda vez, meu irmão, minha irmã, que a igreja fala de um doutor da igreja, é um santo que estudou, que revelou, que ajudou e ajuda a igreja a viver e a se autocompreender e, consequentemente, a definir a sua vida, a sua pastoral. Então, nossa gratidão a Santo Atanásio, que ele interceda a Deus por nós, um santo dos primeiros séculos, né? Ainda alcançou a perseguição, depois o tempo da liberdade, os primeiros concílios, as primeiras grandes definições, que ele nos ajude também nós a bebermos na fonte daqueles tempos heróicos do cristianismo primitivo. Santo Atanásio, rogai por nós. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, para que nós possamos acolher a palavra, para que nós possamos viver a palavra de forma intensa, de forma profunda, para que nós possamos ser palavra viva, para que nós possamos ser vida vivida a partir da palavra escutada, refletida, rezada, meditada e contemplada. Que o Espírito Santo seja a nossa força, seja a nossa luz, que o Espírito Santo regue a aridez do nosso coração, para que nós possamos ser terra boa, para que ele, o coração, possa ser terra boa, para colher a semente da palavra, e nessa terra boa a semente germine, cresça, floresça e frutifique. Vinde, Espírito Santo, e arma sobre nós uma tenda, arme sobre nós essa tenda de amor, de bondade, de misericórdia, tenda do acolhimento, tenda da abertura ao diferente, tenda onde todos se sintam acolhidos e aquecidos pelo amor de Deus. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos a graça de uma vida que possa ser vivida como cristã, que mereça o nome de uma vida cristã. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos a graça e a misericórdia e a bondade de uma vida que de fato repercuta a palavra que nós vamos escutar agora. Arme essa tenda alargada, ampliada, que alcance a todos, e toca a tenda do nosso coração, para que ela seja tenda acolhedora para a palavra de Deus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 6º, os versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades.
Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu o monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, texto bastante conhecido, né? Existem várias versões, digamos assim, várias abordagens nos evangelhos. Nesse de João, Jesus viu aquela grande multidão. É uma coisa linda. Uma grande multidão seguia, mas Jesus não era indiferente. No domingo, nós celebramos o Domingo da Misericórdia, no domingo passado, e eu lembrava na missa que misericórdia é o contrário da indiferença. E aqui no Evangelho nós vemos muito bem isso. Veja bem, os grandes líderes, não é? Os grandes líderes, artistas, políticos, convidam o povo e a multidão vai. Eles não veem as necessidades. Às vezes o povo está no sol, o povo está na chuva. Chegamos a ver, há alguns anos atrás, a menina que chegou a falecer, a morrer de sede, né, com calor, num grande show desses de um astro internacional, parece. E essa é a lógica. Se tiver dinheiro, bebe água. Se não tiver, fica na sede, fica com sede. Jesus é diferente. A liderança de Jesus é uma liderança servidora. A liderança de Jesus é uma liderança que olha e percebe a necessidade do povo que o segue. A liderança de Jesus é uma liderança que chama, que reúne todos e faz com que a comida dê para todo mundo, com que ninguém fique sem comida, com que ninguém fique desassistido. De fato, nós precisamos rezar para que todas as formas de liderança, e que nós, como líderes, porque todo mundo exerce alguma liderança, todo mundo, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, todos exercem alguma liderança. Vamos rezar que nós possamos aprender de Jesus a ser liderança servidora, que nós possamos nos preocupar, olhar, perceber misericordiosamente, sem indiferença, a necessidade do irmão. E que nós possamos nos mexer, que nós possamos perceber. É muito bonita a atitude
de André, irmão de Simão Pedro. Ele percebeu um menino que tinha ali algo para colaborar. E assim a gente perceber as realidades, enxergar as realidades, não viver em si mesmados. Há alguns meses, enfim, atrás, muito, eu lembrava de dizer que a gente precisa olhar para o lado. No trânsito, a gente olha para frente, lógico, eu sei por quê, porque não pode ter que prestar atenção no trânsito, mas a gente tem que ter um pouco de olhar panorâmico, de olhar parabólico, para perceber as pessoas. E uma amiga dizia como isso mudou o jeito dela estar no mundo, o jeito dela estar no trânsito, o jeito dela, como atiçou o desejo dela dessa percepção panorâmica e parabólica. Esse é o jeito cristão de ser, porque esse é o jeito de Jesus Cristo ser. Nós não podemos invisibilizar, nós não podemos desprezar, nós não podemos deixar de enxergar quem está ao nosso lado. Então vamos pedir essa graça, vamos pedir a graça suprema de uma vida que possa, de fato, imitar Jesus, olhar para o lado, perceber, não ser indiferente, ao contrário, ser misericordioso, perceber no meio quem pode ajudar, trazer à tona as possibilidades de apoio, para que todos participem do banquete da vida. Que assim seja, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.